Fala pessoal, mais um vídeo sobre o Super Mundial aqui no canal, mais um vídeo sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, hoje para falar sobre o empate do Fluminense contra o Borussia Dortmund, o empate também da Inter de Milão contra a equipe do Monterrey do México, a vitória do River Plate e a vitória do Mamelodi Sundowns, time da África do Sul. Esse foi o último time brasileiro a estrear. Aliás, todos os sul-americanos já jogaram, né? Só faltam 4 jogos para completar essa primeira rodada que acontecerá nesta quarta-feira. Quinta-feira já começa a segunda rodada do Mundial. Então, antes só me apresentando, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja bem-vindo se for novo por aqui. Por favor, se inscreva, deixa o like no vídeo e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vídeo todo dia aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes ou no dia seguinte. No dia seguinte sai o vídeo comentando os jogos do dia anterior, já que os jogos estão terminando às meia-noite. O último horário de início é às 10 da noite no horário de Brasília, então termina meia-noite. No dia seguinte a gente posta o vídeo aqui. Bom, chega de enrolação, já passou um minuto. Vamos falar primeiro do Fluminense. Foi o primeiro jogo dessa terça-feira, perdão, dessa segunda-feira. Terça-feira mesmo, né? Hoje é quarta. Tô perdido. Amanhã é feriado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Se você é do Rio, comenta aí. E tem Botafogo e PSG amanhã. O feriado veio bem a calhar. E na sexta tem Flamengo e Chelsea. Bom, Fluminense e Borussia Dortmund 0-0. Mas o Fluminense jogou melhor do que o Borussia. Jogou bem melhor, por sinal. Se tivesse que ter um vencedor, se o futebol fosse justo, o Fluminense teria vencido. O Borussia não passou nem um pouco perto de vencer, assim. As estatísticas da partida: o Fluminense finalizou ao todo 14 vezes, o Borussia finalizou ao todo 7. Mas o Fábio não fez nenhuma defesa muito difícil. A defesa mais difícil, a melhor chance do Borussia, foi travada pela defesa do Fluminense. Grande partida do Thiago Silva. O que comentar sobre o Thiago Silva? Mesmo aos 40 anos de idade, ainda jogando muito. Bom lembrar que até pouco tempo atrás ele ainda estava no Chelsea jogando em alto nível e continua jogando em alto nível no Fluminense. Mas o craque do jogo foi sem dúvida alguma o John Arias. Mas para falar, o Fábio não fez grandes defesas difíceis. A defesa mais difícil que ele fez, ele encaixou a bola tranquilamente, enquanto o Kobel, o goleiro do Borussia, teve que fazer defesas bem difíceis para garantir que o time dele não perdesse. O técnico do Borussia Dortmund, o Niko Kovac, deu a entender que ele não estudou muito o Fluminense, né? Perguntaram para ele sobre o John Arias, ele falou que não conhecia muito bem. E assim, como é que você não conhece um jogador, o melhor jogador do time adversário, que inclusive teria vaga no Borussia? Eu acho que o John Arias deve receber muito assédio de times europeus e também de times árabes depois dessa Copa do Mundo, porque o Arias é muito bom, eu sempre elogio muito ele, sou fã do futebol do Arias. E ele foi o cara do jogo, poderia ter sido coroado ali com uma assistência pro Everaldo, mas o Everaldo acabou, não quis fazer o gol, né? Foi a melhor chance que o Fluminense teve, desperdiçou. Fora isso, o Arias colocou o Kobel para trabalhar também. Enfim, a posse de bola foi do time do Dortmund, mas posse de bola, o Renato Gaúcho já contou a história várias vezes, né? E o Renato disse que o Fluminense jogaria de igual para igual com o Borussia, ou que iria para cima do Borussia, na verdade, porque de igual para igual não, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia. No começo não seria favorito, mas para mim, apesar de ser o confronto mais difícil para os brasileiros na primeira rodada, mais difícil do que Palmeiras e Porto. Eu acho que o Porto hoje é um time pior que o Borussia, mas o Borussia também não é um timaço. Eu acho que teria dificuldades até no Campeonato Brasileiro, porque tá essa história, né? Ah, vocês babam ovo de europeu, tem um pessoal que fica justificando tudo sobre os maus resultados dos times europeus, como eles estão cansados em fim de temporada. O PSG tá em fim de temporada também. Quem tá mais cansado, o PSG ou o Borussia? O Borussia não devia estar com mais fome para jogar o Mundial do que o PSG? O PSG ganhou tudo. Mas estava lá, jogou com o Atlético de Madrid, o jogo mais difícil da primeira rodada, e o PSG fez o quê? Trucidou o Atlético de Madrid. Enquanto o Borussia Dortmund, que deveria querer ganhar esse título, já que ele não ganha nada na Europa há muito tempo, e nem na Alemanha o Borussia ganha direito, o Bayern domina tudo. O Bayern também. O Bayern não tá mais cansado do que o Borussia. O Bayern foi até as quartas de final da Champions, o Borussia também, né? Mas o Bayern foi campeão alemão, o Bayern tá sempre ganhando título. E quer ganhar esse também, fez 10-0 no primeiro jogo. Ah, mas o Borussia faria 10-0 no Auckland? 10 eu acho que não. Ganharia, como o Fluminense também ganharia. Qualquer time brasileiro ganharia do Auckland. Qualquer time do mundo, talvez. O Auckland teria dificuldade contra o Ibis. Bom, mas é isso. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Fluminense. Está de parabéns pela atuação. Eu acho que tem grandes possibilidades agora de terminar primeiro do grupo. Se tivesse vencido o Borussia, seria excelente. Eu já teria encaminhado até a liderança.
Não estou dizendo que vão ser jogos fáceis contra o Ulsan Hyundai, acho que é o adversário mais fraco do grupo. O Mamelodi Sundowns ganhou deles de 1-0. O jogo que foi atrasado ali por conta do clima. Não chegou a chover, né? Mas tinha ameaça de chuva lá em Orlando e o estádio bem vazio, né? Ninguém estava muito interessado em ver Mamelodi Sundowns e o Ulsan Hyundai. Parece um time da Hyundai, marca de carro, contra uma marca de protetor solar. E deu Sundowns. Gostei da entrada do Sundowns em campo, esse novo protocolo de chamar jogador um por um, eles cumprimentando a torcida. Apesar de ter poucos torcedores no campo, eles ficaram próximos ali do túnel de entrada. Então eles estavam cumprimentando os torcedores, foi bacana. Enquanto a maioria das entradas são meio frias, né? Até o Arias entrou de cabeça baixa, mas na hora do jogo ele não ficou de cabeça baixa, não, ele jogou muito na partida contra o Borussia Dortmund. Mas então no outro jogo do grupo, vitória do Sundowns, está liderando o grupo por enquanto, 3 pontos, Fluminense e Borussia tem 1, o Ulsan Hyundai tem 0. Então o Fluminense vai tentar, se jogar assim, como jogou contra o Borussia, contra esses dois times, a tendência é que vença, talvez vença até com um placar mais elástico do que o Dortmund possa fazer contra as mesmas equipes. Também nessa terça-feira, então, tivemos o River Plate vencendo por 3-1 a equipe do Raya Reds pelo grupo E. O grupo do Fluminense, só para a gente confirmar, é o grupo D, né? O grupo do Fluminense e o grupo do Mamelodi Sundowns, junto com o Ulsan Hyundai e Borussia Dortmund. O grupo F, na verdade. O grupo D é o do Flamengo. Mas então, pelo grupo E, o River Plate venceu por 3-1 a equipe do Raya Reds, onde o capitão do Raya Reds, que não é japonês, ele é norueguês, simplesmente ignorou os jogadores do River na hora da entrada. Ele passou direto, não cumprimentou os jogadores e depois ele acabou sendo punido, né? A arrogância dele foi punida com um gol anulado. O River já tinha feito 1-0, fez 2-0. Aí sai o gol do Ulsan Hyundai. Do Ulsan Hyundai não. O Ulsan Hyundai é o time que está do Fluminense. O Raya Reds faz um gol com esse jogador, o capitão. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Hall Brighton fez o gol que não valeu, estava impedido, e depois ele entregou um gol de graça para o River Plate. Ele tentou recuar de cabeça ali para o goleiro, recuou de costas, e aí o atacante entrou na frente, o Driussi, e fez 2-0 para o River Plate. Então estava 1-0 ainda quando ele fez o gol, foi anulado. O Driussi faz 2-0. O Raya Reds até diminui de pênalti cometido pelo Acunha em cima do jogador Caneco do Raya Reds. E aí depois o Matsu faz o gol de pênalti, o Messa faz o terceiro gol do River Plate. Vitória está liderando o grupo, que tem também Inter de Milão e Monterrey, as duas equipes que empataram no último jogo desta terça-feira. Sérgio Ramos abrindo o placar para o Monterrey, de cabeça, ao melhor estilo, né? O Sérgio Ramos é um dos melhores cabeceadores da história, é um jogador que eu diria que hoje de cabeça ele só perde pro Verratti, ele não vai fazer mais gol com o Verratti porque ele é zagueiro, né? Se ele fosse atacante, faria tantos gols quanto, eu acho. E o Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros de todos os tempos e ainda continua jogando muito bem. Talvez fisicamente ele não esteja apto para aguentar uma temporada europeia, por isso que ele foi pro México, né? Mas tá lá bem no time do Monterrey, que disputou o último Mundial, foi até a final contra o Real Madrid, eliminou o Botafogo nas quartas. O Mundial que agora vira Intercontinental, aquele de final de ano. O Sérgio Ramos ainda não estava lá, não enfrentou o Real Madrid. Quem sabe os caminhos se cruzem nesse Mundial, acho difícil, né? O Monterrey vai tão longe, mas conseguiu segurar o time da Inter de Milão. Saiu na frente, acabou levando um empate, jogada ensaiada ali da Inter em cobrança de falta. A Inter, depois do baque ali, eles não superaram ainda a final da Champions, é o primeiro jogo depois da goleada pro PSG. O Inzaghi foi embora, tá lá treinando agora o Al-Hilal, joga hoje, né, quarta-feira, contra o Real Madrid, vai ser a estreia do Inzaghi lá. E o Chivu, ex-zagueiro, que está comandando a Inter. Então é um projeto novo, o time ainda é o mesmo, a mesma base, não saiu ninguém. Mas eles não se recuperaram ainda e o Monterrey conseguiu esse empate. Vai que surpreende, né? O River Plate fica animado com esse resultado, com certeza, né? O River Plate vence seu jogo e vê os outros dois empatar. Pode também implementar dificuldades à equipe do Inter e também ao Monterrey, é lógico. Então é isso, nessa quarta-feira, últimos 4 jogos, à 1 da tarde tem o Manchester City jogando contra o Viad Casablanca do Marrocos. 4 da tarde, estreia do Xabi Alonso como técnico do Real Madrid contra o Al-Hilal.
Às 7 da noite tem Pachuca do México contra o Salzburg. E o Al Ain enfrenta a Juventus às 10 da noite. Se eu falei que o Monterrey eliminou o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, não foi o Monterrey, foi o Pachuca, estava confundido. Então o Pachuca que enfrentou o Real Madrid na final do Intercontinental de 2024. Então é isso, e na quinta-feira já começa a segunda rodada, e aí teremos Botafogo e PSG. Bom, amanhã eu volto para comentar esses 4 jogos de hoje, e aí a gente vai ver a situação de cada grupo na classificação. Quem ganhou tem 3 pontos, quem empatou tem 1, e quem perdeu tem 0. No grupo A todo mundo tem 1, porque todo mundo empatou e ninguém fez gol. É isso, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, e até amanhã.